Título sobre o início do tratamento, novas recomendações sobre a técnica da psicanálise. 1. Todo aquele que espera aprender o nobre jogo de xadrez nos livros cedo descobrirá que somente as aberturas e os finais de jogos admitem uma apresentação sistemática, exaustiva e que há infinita variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia qualquer descrição desse tipo. Esta lacuna na instrução só pode ser preenchida por um estudo diligente dos jogos travados pelos mestres. As regras que podem ser estabelecidas para o exercício do tratamento psicanalítico acham-se sujeitas a limitações semelhantes. No que se segue, esforçar-me-ei por reunir para uso de psicanalistas militantes algumas das regras para o início do tratamento. Entre elas estão algumas que podem parecer pormenores insignificantes, como na verdade são. Sua justificativa é serem simplesmente regras que adquirem importância por sua relação com o plano geral do jogo. Penso estar sendo prudente, contudo, em chamar estas regras de recomendações e não reivindicar qualquer aceitação incondicional para elas. A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e as riquezas dos fatores determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica e ocasionam que um curso de ação que, via de regra, é justificado, possa, às vezes, mostrar-se ineficaz, enquanto outro, que habitualmente é errôneo, possa, de vez em quando, conduzir ao fim desejado. Estas circunstâncias, contudo, não nos impedem de estabelecer para o médico um procedimento que, em média, é eficaz. Há alguns anos especifiquei as indicações mais importantes para a seleção de pacientes e, portanto, não as repetirei aqui. Nesse meio tempo, elas foram aprovadas por outros psicanalistas, mas posso acrescentar que, desde então, tornei hábito meu, quando conheço pouco sobre um paciente, só aceitá-lo, a princípio, provisoriamente, por um período de 1 ou 2 semanas. Se interrompe o tratamento dentro deste período, poupa-se ao paciente a impressão aflitiva de uma tentativa de cura que falhou. Esteve-se apenas empreendendo uma sondagem a fim de conhecer o caso e decidir-se,
se ele é apropriado para a psicanálise. Nenhum outro tipo de exame preliminar, exceto este procedimento, encontra-se à nossa disposição. Os mais extensos debates e questionamentos em consultas comuns não lhe ofereceriam substituto. Este experimento preliminar, contudo, é ele próprio o início de uma psicanálise e deve conformar-se às regras desta. Pode-se talvez fazer a distinção de que nele se deixa o paciente falar quase todo o tempo e não se explica nada mais do que o absolutamente necessário para fazê-lo prosseguir no que está dizendo. Existem também razões diagnósticas para começar o tratamento por um período de experiência deste tipo, a durar 1 ou 2 semanas, com bastante frequência quando se vê uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, que não é excessivamente acentuada e não existe há muito tempo travessão. Isto é exatamente o tipo de caso que se considera apropriado para o tratamento travessão. Tem-se de levar em conta a possibilidade de que ela possa ser um estádio preliminar do que é conhecido por demência precoce, esquizofrenia na terminologia de Bleuler, parafrenia como propus chamá-la, e que mais cedo ou mais tarde apresentará quadro bem pronunciado dessa afecção. Não concordo que seja sempre possível fazer a distinção tão facilmente. Estou ciente de que existem psiquiatras que hesitam com menos frequência em seu diagnóstico diferencial, mas convenci-me de que, com a mesma frequência, cometem equívocos. Cometer um equívoco além disso, é de muito mais gravidade para o psicanalista que para o psiquiatra clínico, como este é chamado, pois o último não está tentando fazer algo que seja de utilidade, seja qual for o tipo de caso. Ele simplesmente corre o risco de cometer um equívoco teórico e seu diagnóstico não tem mais que o interesse acadêmico. No que concerne ao psicanalista, contudo, se o caso é desfavorável, ele cometeu um erro prático, foi responsável por despesas desnecessárias e desacreditou o seu método de tratamento. Ele não pôde cumprir sua promessa de cura se o paciente está sofrendo não de histeria ou neurose obsessiva, mas de parafrenia e, portanto, tem motivos particularmente fortes para evitar cometer equívocos no diagnóstico. Num tratamento experimental de algumas semanas, ele, a miúde, observará sinais suspeitos que possam determiná-lo a não levar além a tentativa. Infelizmente, não posso asseverar que uma tentativa deste tipo sempre nos capacite a chegar à decisão certa. Trata-se apenas de uma sábia precaução a mais.
longos debates preliminares antes do início do tratamento analítico, tratamento prévio por outro método e também conhecimento anterior entre o médico e o paciente, que deve ser analisado, tem consequências desvantajosas especiais, para as quais se tem de estar preparado. Elas resultam em o paciente encontrar o médico com uma atitude transferencial já estabelecida e que o médico deve, em primeiro lugar, revelar lentamente, em vez de ter a oportunidade de observar o crescimento e o desenvolvimento da transferência desde o início. Desta maneira, o paciente obtém sobre nós uma dianteira temporária que não lhe concederíamos voluntariamente no tratamento. Deve-se desconfiar de todos os pacientes em perspectiva que querem esperar um pouco antes de começar o tratamento. A experiência demonstra que, quando a ocasião combinada chega, eles deixam de aparecer, ainda que o motivo para o atraso, travessão, isto é, a racionalização de sua intenção, travessão, pareça ao não iniciado acima de qualquer suspeita. Dificuldades especiais surgem quando o analista e seu novo paciente ou suas famílias acham-se em termos de amizade ou têm laços sociais um com o outro. O psicanalista chamado a encarregar-se do tratamento da esposa ou do filho de um amigo deve estar preparado para que isso lhes custe esta amizade, qualquer que seja o resultado do tratamento. Todavia, terá de fazer o sacrifício se não puder encontrar um substituto merecedor de confiança. Tanto o público leigo quanto os médicos, travessão, ainda prontos a confundir a psicanálise com o tratamento por sugestão, travessão, inclinam-se a atribuir grande importância às expectativas que o paciente traz para o novo tratamento. A miúde acreditam no caso de determinado paciente que não dará muito trabalho, pois tem grande confiança na psicanálise e acha-se plenamente convicto de sua verdade e eficácia, ao passo que, no caso de outro, acham que ele indubitavelmente mostrará ser mais difícil por ter uma concepção cética e não acreditará em nada até haver experimentado os resultados bem-sucedidos em sua própria pessoa. Todavia, na realidade, esta atitude por parte do paciente tem muito pouca importância. Sua confiança ou desconfiança inicial é quase desprezível comparada às resistências internas que mantêm a neurose firmemente no lugar. É verdade que a confiança alegre do paciente torna nosso
primeiro relacionamento com ele muito agradável. Ficamos-lhes gratos por isso, mas advertimos-lo de que sua impressão favorável será destruída pela primeira dificuldade que surgir na análise. Ao cético dizemos que a análise não exige fé, que ele pode ser tão crítico e desconfiado quanto queira, e que não encaramos sua atitude de modo algum como sendo efeito de seu julgamento, pois ele não se acha em posição de formar um juízo fidedigno sobre esses assuntos. Sua desconfiança é apenas um sintoma, como seus outros sintomas, e não constituirá interferência desde que conscienciosamente execute o que dele requer a regra do tratamento. Ninguém que esteja familiarizado com a natureza da neurose ficará espantado em ouvir que mesmo um homem que é muito bem capaz de realizar uma análise em outras pessoas possa comportar-se como qualquer outro mortal e ser capaz de produzir as mais intensas resistências assim que ele próprio se torna objeto da investigação analítica. Quando isto acontece, somos mais uma vez relembrados da dimensão da profundidade da mente, e não nos surpreende descobrir que a neurose tem suas raízes em estratos psíquicos nos quais o conhecimento intelectual da análise não penetrou. Pontos de importância no início do tratamento são os acordos quanto a tempo e dinheiro. Com referência ao tempo, atenho-me estritamente ao princípio de ceder uma hora determinada a cada paciente, atribuída uma hora específica de meu dia de trabalho disponível. Pertence a ele que é responsável por ela, mesmo que não faça uso da mesma. Este acordo, que é aceito como natural para professores de música ou idiomas na sociedade, pode talvez parecer rigoroso demais num médico, ou até mesmo indigno de sua profissão. Tender-se-á a indicar os muitos acidentes que podem impedir o paciente de comparecer todos os dias à mesma hora, e esperar-se-á que sejam levadas em conta as numerosas indisposições intervenientes que podem ocorrer no decurso de um tratamento analítico prolongado. A minha resposta, porém, é: nenhuma outra maneira é praticável. Sob regime menos estrito, as faltas ocasionais aumentam de tal forma que o médico vê sua existência material ameaçada, ao passo que, quando o acordo é seguido, acontece que impedimentos acidentais não ocorrem de modo algum e moléstias intervenientes apenas de modo muito raro.
O analista quase nunca é colocado em posição de desfrutar de uma hora de lazer pela qual é pago e da qual se envergonharia, e pode continuar seu trabalho sem interrupções, sendo-lhe poupada a aflitiva e desconcertante experiência de descobrir que o intervalo pelo qual não se pode culpar, está sempre sujeito a acontecer exatamente quando o trabalho promete ser especialmente importante e rico em conteúdo. Nada nos convence tão fortemente da significação do fator psicogênico na vida cotidiana dos homens, da frequência com que se simula doença e da inexistência do caso quanto a alguns anos de prática da psicanálise segundo o princípio estrito da hora marcada. Em casos de moléstia orgânica indubitáveis que, afinal de contas, não podem ser afastadas pelo fato de o paciente ter interesse psíquico em comparecer, interrompo o tratamento, considero-me no direito de empregar alhures a hora que fica livre e aceito o paciente de volta novamente assim que ele se restabelece e disponho de outra hora vaga. O trabalho com meus pacientes todos os dias, exceto aos domingos e feriados oficiais, travessão, isto é, geralmente 6 dias por semana, para casos leves ou continuação de um tratamento que já se acha bem avançado, 3 dias por semana bastarão. Quaisquer restrições de tempo além destas não trazem vantagem, quer para o médico, quer para o paciente, e no início de uma análise se chama inteiramente fora de questão. Mesmo interrupções breves têm efeito ligeiramente obscurecedor sobre o trabalho. Costumávamos falar por brincadeira da crosta da segunda-feira, quando retomamos o trabalho após o descanso dominical. Quando as horas de trabalho são menos frequentes, há o risco de não se poder manter o passo com a vida real do paciente e de o tratamento perder o contato com o presente e ser forçado a utilizar atalhos. Ocasionalmente também deparamos com pacientes a quem se tem de conhecer mais que o tempo médico de 1 hora por dia, porque a maior parte de 1 hora já se passou antes que comecem a se abrir e a se tornarem comunicativos. Uma pergunta importuna que o paciente faz ao médico no início é, abre aspas, quanto tempo durará o tratamento? De quanto tempo o senhor precisará para aliviar-me de meu problema? Fecha aspas. Se propôs um tratamento experimental de algumas semanas, pode-se evitar fornecer respostas diretas a esta pergunta, prometendo-se fazer um pronunciamento mais fidedigno ao final do período de prova. Nossa resposta assemelha-se à resposta dada pelo filósofo ao
caminhante. Na fábula de Esopo, quando o caminhante perguntou quanto tempo teria de jornada, o filósofo simplesmente respondeu: caminha! E justificou sua resposta aparentemente inútil com o pretexto de que precisava saber a amplitude do passo do caminhante antes de lhe poder dizer quanto tempo a viagem duraria. Este expediente auxilia-nos a superar as primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico pode facilmente alterar o passo e, às vezes, fazer apenas progressos muito lentos. Na verdade, a pergunta relativa à duração provável de um tratamento é quase irrespondível. Como resultado conjunto de falta de compreensão interna, insight por parte dos pacientes e falta de engenhosidade por parte dos médicos, espera-se que a análise atenda às exigências mais ilimitadas e isso no tempo mais curto. Permitam-me, como exemplo, fornecer alguns pormenores de uma carta que recebi há alguns dias de uma senhora da Rússia. Ela conta 53 anos de idade. Sua doença começou há 23 anos e durante os últimos 10 anos não pôde mais fazer qualquer trabalho continuado, abre aspas. O tratamento em várias instituições para casos nervosos, fecha aspas, não conseguiu tornar-lhe possível uma, abre aspas, vida ativa, fecha aspas. Ela espera ser completamente curada pela psicanálise, sobre a qual leu, mas sua enfermidade já custou à família tanto dinheiro que ela não pode conseguir vir a Viena por mais de 6 semanas ou 2 meses. Outra dificuldade a acrescentar é que deseja, desde o início, explicar-se apenas por escrito, visto que qualquer exame de seus complexos causar-lhe-ia uma explosão de sentimento ou, abre aspas, torná-la-ia temporariamente incapaz de falar, fecha aspas. Ninguém espera que um homem levante uma pesada mesa com 2 dedos, como se fosse uma leve banqueta, ou construa uma grande casa no tempo que levaria para levantar uma cabana de madeira, mas assim que se trata de uma questão de neurose e travessão, que não parecem até agora haver encontrado lugar apropriado no pensamento humano, travessão, mesmo pessoas inteligentes esquecem que uma proporção necessária tem de ser observada entre tempo, trabalho e sucesso. Isto, incidentalmente, constitui resultado compreensível da profunda ignorância que predomina a respeito da etiologia das neuroses. Graças a esta ignorância, a neurose é encarada como uma espécie de donzela vinda de longe. Ninguém sabia de onde ela viera, de maneira que esperavam que um dia
desapareceria. Os médicos emprestam apoio a estas vãs esperanças, mesmo os bem informados dentre eles deixam de avaliar corretamente a gravidade das perturbações nervosas. Um amigo e colega meu, para cujo maior crédito conto o fato de que, após várias décadas de trabalho científico, segundo outros princípios, converteu-se aos méritos da psicanálise, escreveu-me certa vez, abre aspas, precisamos de um tratamento curto, conveniente e externo para a neurose obsessiva, fecha aspas. Não lhe pude fornecer e senti-me envergonhado, então tentei desculpar-me com o comentário de que também os especialistas em doenças internas ficariam contentes com um tratamento para tuberculose ou carcinoma que combinasse essas vantagens. Para falar claramente, a psicanálise é sempre questão de longos períodos de tempo, de meio ano ou de anos inteiros, travessão, de períodos maiores do que o paciente espera. É nosso dever, portanto, dizer-lhe isso antes que ele se decida finalmente sobre o tratamento. Considero muito mais honroso e também mais conveniente chamar sua atenção, travessão, sem tentar assustá-lo, mas bem no começo, travessão, para as dificuldades e sacrifícios que o tratamento analítico envolve e, desta maneira, privá-lo de qualquer direito de dizer mais tarde que foi enganado para um tratamento de cuja extensão e implicações não se deu conta. Um paciente que se deixa dissuadir por esta informação mostrar-se-ia de qualquer modo inadequado posteriormente. É bom o progresso do entendimento entre pacientes, o número daqueles que enfrentam com êxito este primeiro teste aumenta. Não obrigo os pacientes a continuar o tratamento por um certo período de tempo. Permito a cada qual interrompê-lo quando quiser, mas não escondo dele que, se o tratamento é interrompido após somente um pequeno trabalho ter sido feito, ele não será bem-sucedido e poderá facilmente, como uma operação inacabada, deixá-lo em estado insatisfatório. Nos primeiros anos de minha vida clínica psicanalítica, costumava ter a maior dificuldade em persuadir meus pacientes a continuarem sua análise. Esta dificuldade há muito tempo foi substituída e hoje tenho de me dar aos maiores trabalhos para induzi-los a abandoná-la. Abreviar o tratamento analítico é desejo justificável e sua realização, como aprenderemos, está sendo tentada dentro de várias orientações. Infelizmente, opõe-se-lhe um fator muito importante, a saber, a lentidão com que se realizam as mudanças profundas da mente, travessão, em última instância, fora de dúvida.
a temporalidade de nossos processos inconscientes. Quando os pacientes se defrontam com a dificuldade do grande dispêndio de tempo exigido pela análise, não raro conseguem propor uma saída para ela, dividem os seus achaques e descrevem alguns como insuportáveis e outros como secundários. Então dizem, abre aspas, se apenas o Senhor me aliviaste deste, abre parênteses, uma dor de cabeça ou um medo específico, por exemplo, fecha parênteses, eu poderia lidar com o outro sozinho em minha vida normal, fecha aspas. Fazendo isto, contudo, sobreestimam o poder seletivo da análise. O analista é certamente capaz de fazer muito, mas não pode determinar de antemão exatamente quais os resultados que produzirá. Ele coloca em movimento um processo, o processo de solucionamento das repressões existentes. Pode supervisar este processo. Está escrito supervisar, mas acredito que seja supervisionar. Auxiliá-lo, afastar obstáculos em seu caminho e pode, indubitavelmente, invalidar grande parte dele. Mas, em geral, uma vez começado, segue sua própria rota e não permite que, quer a direção que toma, quer a ordem em que colher seus pontos lhe sejam prescritas. O poder do analista sobre os sintomas da doença pode assim ser comparado à potência sexual masculina. Um homem pode, é verdade, gerar uma criança inteira, mas mesmo o homem mais forte não pode criar no organismo feminino só uma cabeça, ou um braço, ou uma perna. Não pode sequer determinar de antemão o sexo da criança. Também ele coloca em movimento um processo altamente complicado, determinado por eventos no passado remoto, processo que termina pela separação entre a criança e a mãe. Também a neurose tem o caráter de um organismo. Suas manifestações não são independentes umas das outras, condicionam-se mutuamente, dão-se apoio recíproco. Uma pessoa padece apenas de uma neurose, nunca de várias que acidentalmente se tenham reunido num indivíduo isolado, libertado o paciente conforme seu desejo de determinado sintoma insuportável, poderia ele facilmente descobrir que um sintoma anteriormente insignificante aumentara agora e tornara-se insuportável. O analista que deseja que o tratamento deva seu êxito tão pouco quanto possível a seus elementos de sugestão, isto é, a transferência, fará bem em abster-se de fazer uso até de vestígio de influência seletiva sobre os resultados da terapia, que talvez possa lhe ser acessível.
Os pacientes destinados a serem mais bem acolhidos são aqueles que lhe pedem para dar-lhe saúde completa, na medida em que esta é atingível, e colocam à sua disposição tanto tempo quanto foi necessário para o processo de restabelecimento. Condições favoráveis, como estas é natural, devem ser esperadas apenas em alguns casos.